Geralmente, quando pensamos em bancais poderosas, pensamos que os seus usuários, pelo menos em sua essência, também são extremamente fortes, mas às vezes, mesmo possuindo uma bancai poderosa, existem alguns Shinigamis que as tornaram então praticamente inúteis, e é por isso que hoje você vai conhecer 5 bancais fortes que ficaram super fracas graças aos seus usuários. Então, se você quer saber quais são elas, então fica aqui comigo que é isso que eu vou te mostrar agora. E bom galera, em Bleach o mais comum é ter uma bancai extremamente forte que são utilizadas da maneira correta pelo seu Shinigami, mas às vezes mesmo possuindo uma bancai muito poderosa, o usuário conseguiu estragá-la e deixá-la extremamente fraca, e são essas que eu vou mostrar nesse vídeo. Mas antes eu queria pedir para você deixar o like aí embaixo, pois assim eu vou entender que vocês estão gostando do conteúdo. Aproveite, se inscreva no canal e ative o sininho, pois assim você não perde toda vez que sair novos vídeos aqui no canal. Mas então, agora vamos conhecer as 5 bancais fortes que ficaram super fracas graças aos seus usuários. E para começar, temos a Tekken Tachikaze do Kensei Mugurama. Quando Kensei libera a sua bancai, uma explosão de vento irrompe ao seu redor, e quando se dispersa, Tachikaze se transforma então em um par de lâminas grandes que o Kensei segura em cada uma de suas mãos. Sua bancai concentra então todo o poder destrutivo de sua forma Shikai nas palmas de sua mão. Como resultado disso, os socos do Kensei liberam então uma força explosiva de imenso impacto. Este poder explosivo que ele libera continua a atacar seu oponente indefinitivamente enquanto seu punho permanecer em contato com ele. Seus socos simplesmente podem causar explosões maciças de ar, podendo criar então imensos furacões e também tornados. Tekken Tachikaze é uma bancai bem mais ou menos. Acredito que ela não é tão fraca assim, e o Kensei infelizmente acabou desperdiçando ela da maneira mais burra possível, pois o potencial desta bancai, pelo menos o potencial ofensivo dela, é extremamente alto, até porque, como eu já falei aqui, ele poderia criar furacões e tornados apenas com os seus socos, mas ele a tornou uma das bancais mais inúteis da série, sendo então totalmente desperdiçada por ele. E como próxima temos a Kinshara Butodan do Rojuro Otoribashi, também conhecido como Rose. A bancai do Rose permite a ele a capacidade inata de manipular o som, conseguindo desferir uma sequência insana de ataques manipulando o fogo, a água, o vento e diversos outros elementos, causando então danos absurdos em seus oponentes. Kinshara Butodan, quando invocada, faz alguns seres gigantes ficarem dançando durante a luta, e a cada som emitido por esses seres que são criados pela bancai, o Rose pode manipular um elemento específico. Mas ao que você vê, ela parece ser bem poderosa, e de fato ela é, mas ela possui uma fraqueza ridícula que chega a ser uma piada, pois se seu inimigo der um jeito de explodir os seus tímpanos na batalha e não escutar o som emitido pela sua bancai, ela não passa de uma mera ilusão realista e que perde o seu efeito. Isso porque é como se fosse um mero efeito sonoro, e quando burlada pelo seu oponente, o Rose simplesmente se torna um saco de pancadas, assim como o Masked Masculine fez, onde ele simplesmente explodiu seus tímpanos para não poder escutar mais os sons emitidos pela bancai do Rose. Caso seu inimigo utilize desta fraqueza com sabedoria, os ataques emitidos pela Kinshara Butodan se tornam completamente inúteis, e o Rose poderia ter tornado essa bancai incrivelmente forte, porém a sua burrice sem igual acabou contaminando os poderes de sua bancai, onde ele foi tão imbecil que falou a fraqueza de sua bancai, tornando ela então uma completa inutilidade. Agora temos então a Suzumushi Tsuyashiki Emma Korogi do Kanami Tozen. Essa bancai seria então uma das mais poderosas caso seu usuário não fosse extremamente burro, e caso também o autor tivesse dado o mínimo de aprofundamento na história e nos poderes do Tozen. Após a ativação de sua bancai, uma espécie de cúpula negra cobre todo o ambiente. Dentro desta cúpula que é criada, todos os sentidos são exilados,
lados, exceto o tato de seu oponente, e até seu oponente descobrir que ele só pode usar o seu tato, é tempo o suficiente do usuário, no caso Tozen, matá-lo, assim então sendo uma habilidade basicamente hit kill em poucos segundos. O único problema é que se o Tozen levar muitos danos durante a batalha, sua cúpula pode ser facilmente exilada, pois ela vai ficando mais fraca ao decorrer do tempo, e para alguém sem muita Heiatsu como ele, pode ser um completo problemaço. O que torna essa Bankai uma completa inutilidade é que o Tozen a utiliza de uma forma muito tosca, onde ele, ao invés de matar o seu alvo de uma só vez, ele fica meio que torturando seus alvos e desferindo vários ataques que são extremamente fracos, que contribui para que seu alvo descubra como funciona a habilidade de sua Bankai e possa contra-atacar. Tudo isso quase matando o Tozen, como o Zaraki fez. Ou seja, o Tozen tornou essa Bankai aqui extremamente fraca. E como próxima temos a Kokogoryo Hikyu do Sasakibe. Para ativar a sua Bankai, o usuário, no caso Sasakibe, tem que levantar a sua Zanpakuto acima de sua cabeça e produzir um raio de sua lâmina, que se estende e se transforma em uma cúpula de relâmpagos. Após isso, ele é capaz de afetar o clima, podendo manipular os trovões, relâmpagos e tempestades absurdas, trazendo nuvens escuras para o ambiente para facilitar mais ainda o uso de sua Bankai. E por meio de gestos com as suas mãos, o Sasakibe pode direcionar poderosos relâmpagos para atingir os seus oponentes do céu, e os raios criados são fortes o suficiente para deixar uma cicatriz no Yamamoto. O problema é que essa Bankai nem mesmo chegou a ser utilizada pelo Sasakibe na Guerra Sangrenta dos 1000 anos, até porque ele a tornou fraca e inútil de uma maneira tão burra que é inacreditável. Até porque a gente não pode dizer que a Bankai é forte nas mãos de uma pessoa como o Sasakibe, que morreu para um dos Quincy's mais ranos de todos e também um dos mais fracos que existem. E como última Bankai temos a Kamishini no Yari do Gin Shimaru. Agora temos um caso bem peculiar, pois não é que o Gin é fraco, mas sim que ele foi ultrapassado na história por diversos outros personagens, e por isso ele figura sim aqui nessa lista. Sua Bankai é a Kamishiri no Yari, uma Bankai que, de acordo com o Gin, era só uma versão mais poderosa de sua Shikai, podendo se estender em vários quilômetros de distância, mas depois o Gin afirmou que a principal habilidade de sua Bankai não era o seu tamanho, no caso se estender a vários quilômetros, mas sim o fato dela ser 500 vezes mais veloz que a velocidade do som. E com isso, a Bankai tem habilidades bem poderosas, como por exemplo a técnica de atingir uma alta velocidade, podendo se expandir no caminho e também se contrair em menos de um segundo, tudo isso atingindo uma grande área. E sua técnica mais poderosa é a de infectar o seu adversário com um veneno mortal capaz de destruir completamente as células do corpo dele, que percorre o interior completo de sua lâmina, deixando um pequeno fragmento dela dentro de seu oponente. O problema é que essa Bankai não foi usada com potencial máximo na história, sendo desperdiçada por ela, assim como o próprio Gin, que é um dos meus personagens favoritos de Bleach, deixando sua Bankai bem abaixo do esperado. E bom, esses são alguns Shinigamis que mostraram que o que importa na verdade é a força do usuário e não a força de sua Bankai, até porque eles são Shinigamis fracos, mas que mesmo assim possuem uma Bankai extremamente poderosa. Eu espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo, e se vocês querem mais vídeos de Bleach assim como esse, deixe o seu like e se inscreva no canal com o sininho ativado, pois assim você não perde toda vez que sair um vídeo novo por aqui. Assista também esses outros vídeos que estão passando pela sua tela, pois com certeza eles vão te surpreender. Muito obrigado por assistir, até a próxima, fui!